Meus irmãos, eu quero agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, na casa do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores presidentes, o pastor David e a missionária Silvia. E eles sempre me dão essa honra para poder ministrar, no aniversário da igreja, nas festividades. Eu me sinto muito honrado, de verdade, por vocês. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Reginaldo, que através dele eu conheci vocês e graças a Deus fizemos uma boa amizade. Muito obrigado mesmo, pastor, pela oportunidade, pela confiança de poder ministrar a palavra de Deus aqui nessa casa. Deus abençoe aos presbíteros, aos pastores que auxiliam o Senhor. Que Deus seja louvado pela vida deles também. Está ali a minha esposa. Já trouxe ela aqui? Nunca, Já? Uma vez, mas não tinha filho, não tinha nada, Agora é 2. Tem um ali, a Raquel, 5 anos, e tá vindo o Theo. Deus me mostrou há 5 anos atrás, antes de eu casar com ela, Deus mostrou um casal. Nem conhecia ela. Era uma menina do cabelinho loirinho e depois um menino. A menina veio, só que ela não deixa eu falar que é menino, que acha que... Estou falando que é. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo cantor Clóvis Júnior, que é um adorador também de Deus. Louva a Deus de coração. Não cobra. Vai de coração. Só a condução, Condução, isso é normal. Mas não cobra, não estipula, e Deus usa ele tremendamente, como os irmãos viram. Meus irmãos, quero convidar os irmãos também a se inscrever no meu canal. Por isso que eu gravo assim, lanço no YouTube, no Facebook, no TikTok. Já acompanharam eu lá, tá vendo? Se inscrevam lá para me ajudar. Tem 600 e poucos só inscritos. Eu quero chegar a 1000, depois 2000. Qual é o canal? Evangelista Alexandre Silva. Coloca lá, Evangelista Alexandre Silva. Dá umas 2 para cima assim que já aparece eu. Glória a Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo pastor José Pereira, pastor presidente da Assembleia de Deus. Jesus está voltando. O rei está voltando. Quero agradecer a presença dele nesta casa, com a sua esposa, com a igreja. Que Deus abençoe a vida desse homem de Deus e desta mulher de Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Quem achou diz amém. Amém. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, exterminadas, e nos currais não haja gado, olha o que ele fala: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da corças, e me faz andar sobre os lugares altos. Amém? Tome seu assento, por favor. Abaixa só um pouquinho o fundo. O fundo musical, abaixa só um pouquinho. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Abacuque é um livro que é inspirador. O livro de Abacuque é um livro que, quando nós estudamos este livro, nós aprendemos que existe um Deus que castiga, existe um Deus que responde, e existe um Deus que trabalha. Olha, do nada ficou bom. Glória a Deus. Existe um Deus que trabalha. Abacuque, o nome Abacuque significa abraço, mostrando para nós, na teoria ou na prática, que Abacuque ele vai abraçar a causa do povo. A Bíblia, ela conta que enquanto Abacuque viveu em uma época em que existia uma crise moral,
uma crise espiritual e uma crise econômica dentro da nação de Judá. Abacuque está vivendo em uma época que não é uma época boa. Abacuque está vivendo em uma época que é uma época de caos. É um caos moral, espiritual e política. Segundo a Bíblia Sagrada, o povo de Judá tinha virado as costas para Deus. Eles agora estavam adorando a ídolos, queimando sacrifício não para o Deus de Israel, mas para ídolos feitos pelas mãos de homens ou criado pela mente humana. A nação de Judá não estava mais guardando a lei de Deus que foi dada para Moisés. O capítulo 1 vai contar como estava a nação de Judá na época em que Abacuque viveu. Daqui a pouco vocês vão pular, Roda, calma. Olha o que está escrito. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu me não escutarás? Ou gritarei a ti, violência, e não salvará? Quando Abacuque, ele olha para a nação de Judá, e vê que o povo está totalmente afastado, desviado de Deus, Abacuque ele vai começar a clamar a Deus, e ele clama dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? E ele vai continuar dizendo: por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas, litígio, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Tudo isso estava acontecendo na época em que Abacuque vivia. O que tinha lá? Opressão, iniquidade, violência, destruição, contenda, litígio. A lei se afrouxa e a justiça não era decretada de forma justa. Ou seja, a nação de Judá está totalmente um caos. A nação de Judá está totalmente degradada espiritualmente falando. A lei que era para ser executada com justiça se afrouxou. O ímpio está cercando o justo. E a justiça, ela é pervertida. Ou seja, em vez de a justiça ser decretada de modo justa, estava sendo pervertida pelo ímpio. Tinha contenda, tinha litígio, tinha opressão, tinha iniquidade, tinha violência. Quando o Abacuque ele olha para a nação e vê que a nação não está andando como Deus determinou que andasse, ele começa a orar a Deus e clamar por ela. Só que a Bíblia diz que ele está clamando e ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não salvarás? Ou seja, Deus ficou em silêncio perante um período de tempo. No capítulo 1, versículo 6, Deus vai responder. E a resposta que Deus vai trazer não é uma resposta que Abacuque queria ouvir. Deus vai dizer: suscita os caldeus, nação feroz, impetuosa, que marcha sob a largura da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa. Dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. A resposta que Deus vai dar para Abacuque, na ótica humana, não era uma resposta que Abacuque gostaria de ouvir. Só que Deus vai dar uma resposta para Abacuque dizendo: eu suscito, ou eu levanto os caldeus, nação feroz, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar
de moradas que não são suas, que são as moradas de Judá. Deus está levantando os caldeus com autoridade, com poder, para poder decretar o juízo sobre a nação de Judá. Ou seja, a resposta não era o que ele queria, mas a resposta era o que ele precisava ouvir. Por que Deus está levantando os caldeus? Para decretar o juízo sobre Judá. Para repreender Judá. Para castigar Judá. Mas para matar, não. Para humilhar, também não. Para quê? É só para dar um chacoalhão, para ver se Judá acorda e se volta para a verdadeira adoração Todo-Poderoso. Deixa eu te dar um recado aqui. Deus, ele é o mesmo Deus de Abacuque, ele não mudou. Deus sempre tem vara de correção para quem está como o povo de Judá, virando as costas para o Todo-Poderoso. Não quero orar, não quero pregar, não quero servir, não quero trabalhar. Deus tem vara para corrigir, porque Deus ama e castiga e corrige aquele que ele ama. Deus vai dar a segunda resposta para Abacuque. Do capítulo 2, Deus vai dizer, Abacuque vai dizer: sobre a minha torre de vigia estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me fala o Senhor. Abacuque, quando ora, ele recebe a primeira resposta. Mas ele está dizendo: eu vou subir na torre de vigia, na fortaleza, para ver o que Deus vai me responder. Porque a resposta de Deus, ele não sabia de onde vinha. Então, na torre de vigia, falando espiritualmente falando, é que ele está atento. Ele está esperto. Se eu orei, a resposta vai vir. Só que eu não sei como vai vir a resposta. Então eu tenho que estar na torre de vigia, atento para saber da onde virá a resposta. Posso abrir um parênteses aqui? As pessoas oram e esperam que a resposta de Deus venha de alguém que é famoso. As pessoas oram e esperam que a resposta de Deus venha daquele pregador que prega, que pula, que fala língua estranha. As pessoas oram e esperam que a resposta de Deus venha de tal profeta que revela, que profetiza. Só que nós temos que fazer como Abacuque, se colocar na torre de vigia, ficar atento, porque a resposta pode vir dentro da nossa casa, a resposta pode vir dentro da nossa empresa, a resposta pode vir no círculo de oração, a resposta pode vir o vento soprando, a folha caindo, a resposta pode estar vindo, sabe como? Um mendigo que vai falar com você com autoridade para te dar resposta. Deus manda falar para alguém: fica só atento e fique esperto, porque a resposta de Deus virá da onde você menos espera. Eu vou chegar lá. Eu só estou dizendo o que está acontecendo antes de Abacuque declarar isso aqui. Ele se coloca na torre de vigia. Ou seja, ele fala: eu vou ficar esperto e atento, porque a resposta vai vir. E a resposta veio. Então o Senhor me respondeu. Fala para o teu irmão que está do teu lado assim. Fala assim, ó: a tua oração não vai ficar sem resposta. Fica atento para você obter a resposta de Deus. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que passar correndo a possa ler. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá
e não tardará. Aleluia. Olha aí, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus vai dar uma resposta para Abacuque dizendo: pega uma tábua aí, Aleluia. escreve a visão bem legível. Para quê? Para todo aquele que passar correndo possa ler. E Deus vai falar: porque a visão vai se cumprirá e não mentirá. E Deus vai dizer para Abacuque: se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Olha aí. E ele vai dizer: eis que a sua alma se inclina e não é reta, mas o meu justo viverá pela fé. Ele está dizendo assim: a nação está em um declínio espiritual, a violência, a iniquidade, a justiça não se decreta como deve ser, mas o meu justo viverá pela fé. Glória. Poderoso. É, Jesus. Quando Abacuque tem essa resposta, no capítulo 3 ele vai mudar a oração. Aleluia. Na primeira oração ele questiona. Na segunda oração ele fala: vem me colocar na torre de vigia, vou ficar atento. Depois que Deus responde, no capítulo 3 ele muda a oração. A oração agora é essa, ó. Oração do profeta Abacuque. Aleluia. Aleluia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Quando ele ouve a resposta de Deus, ele teme. Quando ele ouve a resposta de Deus, ele treme. Quando ele ouve a resposta de Deus, ele pede misericórdia para Deus. Ele fala: Deus, aviva a tua obra, ou seja, traz ela de volta como ela era antes. Aviva a tua obra e na tua ira lembra-te da misericórdia. Ele sabia: Deus está irado com o povo, eu preciso orar pedindo para Deus: lembra-te da tua misericórdia na tua ira. Ele muda a oração. A Bíblia diz que no capítulo 3, versículo 17, ele acaba a oração dizendo: ainda que a figueira não floresça, Aleluia. nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas dos currais, e não haja gado. Sabe por quê? Porque quando a nação da Babilônia, dos caldeus, invadisse Jerusalém, ia destruir as casas, ia destruir o templo, ia destruir os animais, as ovelhas, ia destruir toda a plantação de Israel. Aí Abacuque, sabendo disso, ele declarando a fé em Deus, ele vai dizer: eu sei que tudo isso vai acontecer, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e que os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas sejam exterminadas, e que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça. A figueira, ela produz figo. E o figo, ele é usado para algumas coisas em Israel. O figo, ele era usado para mantimento. O figo era usado para a saúde, ou seja, era usada como remédio medicinal. O figo, ele era um símbolo de prosperidade. Quando Abacuque está dizendo assim, ó: ainda que a figueira não floresça, Olha aí, Jesus. ele está dizendo: ainda que não haja alimentação, ainda que não haja remédio,
Ainda que não haja prosperidade, eu me alegrarei no Senhor. Glória. E ele vai dizer: ainda que o produto, ainda que não haja fruto na videira. Aleluia. A videira, ela produz uva. A uva, quando ela é colhida, ela é levada para a prensa. Quando ela é prensada, ela extrai o suco da uva. O suco da uva, sendo armazenado, ele se torna o vinho. Para que serviu o vinho? O vinho era usado em festas. O vinho era usado em celebrações. E o vinho também era usado em rituais religiosos. Agora, peraí. A uva, ela extrai o suco. Do suco faz o vinho. O vinho era usado nas festas, nas celebrações. O vinho, na Bíblia, representa a alegria. Aí pronto, aí foi que eu peguei. Sabe o que Abacuque está dizendo quando ele fala assim, ó: ainda que não a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, ele está dizendo, se o fruto da videira produz vinho e o vinho simboliza a alegria, ele está dizendo assim, ó: ainda que não haja alegria, mesmo assim eu vou me alegrar e me exultar no Deus da minha salvação. Aleluia. É, Senhor. Glória. E o produto da oliveira minta. Aleluia. A oliveira produz azeitona. Quando aqueles que colhiam a azeitona, eles recolhiam a azeitona, levavam também para a prensa. Da prensa saiu um óleo que nós chamamos hoje de azeite. Só que muitas vezes na colheita da azeitona, algumas azeitonas, cantor Clóvis, estava bonita, frondosa. Mas quando ela era colocada na prensa, eles descobriam que aquela azeitona não tinha conteúdo, estava seca por dentro. Pegou não, né? Por isso que está escrito, ainda que o fruto da oliveira minta, ou seja, ainda que o fruto da oliveira fale, ainda que o fruto da oliveira nos decepcione, ou seja, ele olhava para o fruto, via que estava bonito por fora, mas seco por dentro. Quando eles esperavam sair o azeite de dentro, não saía nada, estava seco, ou seja, mentiu, decepcionou. Ele está dizendo, ainda que o fruto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo assim, ó, ainda que o fruto da oliveira minta, eu sei que Deus não mente, Deus não falha e Deus não decepciona. O fruto da oliveira pode até mentir. O fruto da oliveira pode até decepcionar. O fruto da oliveira pode até, aleluia, mentir. Mas o nosso Deus não mente, o nosso Deus não nos decepciona e o nosso Deus não falha. Aleluia, é Abacuque dizendo, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu vou me alegrar em Deus. Ele está dizendo, a minha alegria não está no fruto da videira, a minha alegria não está no fruto da figueira, a minha alegria não está no fruto da oliveira, a minha alegria está no Deus que fez os céus e também a terra. Eita Deus. É que a verdade é uma só. Olha aí. A videira, a figueira e a oliveira era o que fazia girar a economia de Israel. Através dela ele comprava, vendia, se alimentava, negociava. Quando a figueira, a videira e a oliveira não dão os seus frutos, então a pobreza bateu em Judá. Não tem mais o que comer. Não tem mais o que beber.
Não tem mais o que se vestir. Não tem mais o que negociar. O caos invadiu. Mas mesmo assim, eu vou me alegrar e se alegrar em Deus e exultar no Deus da nossa salvação. Aonde está a nossa alegria nesses últimos dias? Será que está no carro? Será que está na roupa? Será que está em algum bem material? A nossa alegria não deve estar pegada em bens materiais, em comida, em bebida. A nossa alegria tem que estar em Deus, o Todo-Poderoso. Porque ainda que falte o alimento, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu tenho certeza que o meu Deus, Ele trará o sustento da onde você menos espera. Se alegra em Deus, porque Deus não decepciona, Deus não mente e Deus não abandona. O nosso Deus é maior do que a figueira, o nosso Deus maior do que a oliveira, o nosso Deus é maior do que a videira. O nosso Deus não pode ter nada no campo, mas nós sabemos que o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso para suprir as nossas necessidades. Glória! Obrigado, Deus! Glória a Deus! Oh, aleluia! Glória a Deus! E os campos não produzam, significa crise total. Se os campos não produzem, então Israel vai passar fome. Judá vai passar fome. Se os campos não produzem, então não terá alimento, não terá o pão na mesa. Porque eles plantam, mas a terra não dá o fruto. Não dando fruto, como vai se alimentar? Não dando fruto, como que a mesa vai encher? Não dando fruto, como que nós vamos se vestir? E aí ele declara com toda fé e certeza: ainda que os campos não produzam o que eu plantei, ainda que os campos não produzam o que eu semeei, mesmo assim eu vou continuar me alegrando no Senhor. Glória! E as ovelhas sejam arrebatadas dos currais. Sabe para que servia a ovelha? As ovelhas produziam lã. E a lã, ela produzia roupa e cobertas que protegia do frio. Olha isso! Então quando ele fala assim, ó, ainda que as ovelhas sejam exterminadas dos currais, ele está dizendo assim, ó, ainda que não tenha lã, ainda que não tenha roupa, ainda que não tenha cobertor para nos proteger do frio, eu continuarei me alegrando no Senhor. Glória a Deus! E ele vai dizer: e nos currais não haja gado. Para que serviu o gado? Os gado eram usados para arar a terra. Os gado eram usados para carregar cargas pesadas. Ou seja, o gado representava a força para o trabalho. Está entendendo o que Deus está falando? Se o gado representa a força para o trabalho, se o gado servia para arar a terra, para preparar a terra para eu semear, ele está dizendo, mesmo que nos currais não haja gado, ele está dizendo assim, ó, mesmo que a terra, mesmo que não haja nada para preparar a terra para me semear, mesmo que não tenha força para nós trabalhar, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Isso aqui quer ter fé. Resumindo, ele está dizendo, mesmo que não tenha roupa, mesmo que eu não tenha força para trabalhar, mesmo que eu não tenha vide, mesmo que eu não tenha uva, mesmo que eu não tenha azeitona, mesmo que eu não tenha figo na minha mesa, eu não estou nem aí, eu vou continuar adorando, glorificando, vou continuar pregando, adorando, servindo a Jeová.
Qual é a situação que está fazendo você voltar para trás? Qual é o problema que está fazendo você desistir do chamado? Olha aí, Jesus. Deus de poder e glória, aleluia. Ah, a figueira não está florescendo. Olha aí. A vide não está dando seu fruto. O produto da oliveira, Alexandre, está mentindo. Eu estou pensando que está com conteúdo, mas só está bonito por fora e está seco por dentro. Mentiu. Olha aí. Eu estou plantando e a terra não está produzindo. Aquilo que me fazia me sustentar, que é a lã da ovelha me dando roupa, cobertor, foram arrebatadas. Os bois que representam a força para o trabalho e o preparo para mim semear, eu também não tenho. É isso que está te fazendo voltar para trás? O nosso Deus é um Deus que ele faz a figueira florescer. O nosso Deus é um Deus que faz a fruta produzir. O nosso Deus é um Deus que faz a oliveira parar de mentir. E não tem capeta que arranque a ovelha do curral e gado do campo. Deus, ele tem algo para a tua vida. Não para! Aleluia. Oh, aleluia. Isso aqui é uma declaração de fé. Está dizendo assim, ainda que eu não tenho nem um sapato para vestir. Papai, aleluia. Ainda que eu não tenho nem uma gravata para colocar. Ainda que esteja um caos o Brasil. Eu vou continuar me alegrando em Deus. Como é que eu se alegra em Deus? Cantando o hino ao Todo-Poderoso. Essa declaração de Abacuque em meio à dificuldade, alguns homens de Deus também fizeram essa mesma declaração em momentos de dificuldade na vida. Gênesis 22:8 diz a Bíblia que quando Abraão está subindo para o Monte Moriá para sacrificar o seu filho, quando ele está com o altar preparado, Isaac pergunta: pai, aqui está o altar, o fogo e a lenha, mas cadê o holocausto? Abraão, em um momento crucial, ele vai responder para o seu filho dizendo: Deus proverá. Davi, no Salmo 23, verso 4, ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consola. É uma declaração de fé em momentos de dificuldade. Jó perdeu casa, Jó perdeu filho, Jó perdeu bem material e Jó perdeu a sua saúde. Mas em Jó 19:25 ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Versículo 26: mesmo consumida a minha carne e consumida a minha pele, verei a Deus. Como pode um homem sem família, um homem sem dinheiro, um homem sem saúde, declarar que o Redentor dele vive e declarar assim: ainda que o meu corpo esteja consumido na minha pele, verei a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego declarou também fé a Deus Todo-Poderoso em meio de uma situação difícil. O rei Nabucodonosor vai dar uma ordem: quando vocês ouvirem o som da gaita, do pífalo, da guitarra, dos tambor, vocês têm que se prostrar e adorar a estátua que eu levantei. Se você não se prostrar, será lançado na fornalha de fogo ardente. E ele vai dizer: e quem é Deus para vos livrar? A Bíblia diz que ele olha para o rei e vai responder:
Rei, nós não se prostraremos perante a estátua. Ainda que nós sejamos jogados na fornalha ardente, o Deus que nós servimos nos livrará. E Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Já pensou? Nós somos estar a ponto a ser jogado na fornalha e declarar dizendo, pode jogar. Se nós for jogado, o nosso Deus a quem nós servimos nos livrará. E eu vou acabar aqui. Homens passando por dificuldade, homens passando por crise, e mesmo assim eles não murmuraram, mas declararam fé no Deus Todo-Poderoso. Abraão passou com dificuldade. Davi disse que mesmo que andasse pelo vale, Jó, consumida a sua pele, sua carne e tudo que tinha. Sadraque, Mesaque e Abednego, a ponto de ser jogado na fornalha, mesmo assim não negaram a Deus e não murmuraram, mas abriram a voz e disseram, eu creio no Deus Todo-Poderoso. A mensagem é essa, meu. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira venha mentir, se alegra no Deus que te chamou. Não murmura nas dificuldades que você está passando. Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu. Deus, Ele não deixou você de lado. Deus não vai deixar você ser levado pelo vento. Deus não vai deixar as tempestades encher teu barco e deixar teu barco afundar. Ainda que ela não floresça, não haja fruto na vide, o Senhor Deus está contigo. Se alegre em Deus, porque Deus tem escape para a tua vida. Deus tem escape para o teu ministério. Deus tem escape para a tua família. Deus tem escape para os teus filhos. Deus tem escape para a tua vida material, sua vida física, sua vida financeira, sua vida psicológica, sua vida profissional. Ainda que não haja nada no campo e que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, se alegre em Deus, porque Ele tem poder para te sustentar nesta terra. Quanto Cláudio? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus.